Hoje você vai aprender. Hoje, camalhãozinho, você vai compreender sobre o cubo de Saturno. E por que esse assunto ele é de extrema importância para você? Provavelmente, esse vídeo de hoje vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu publico aqui no meu trabalho, mas vai mudar a sua vida. Antes de você fechar esse vídeo, de você construir na sua cabeça uma opinião precipitada sobre esse assunto, eu quero te fazer algumas perguntas. Você sabe por que você existe, você nasceu? Você sabe para onde que você vai quando você morre? Você sabe por que a Terra foi criada? O que vai acontecer com a Terra? Com as pessoas que não encontrarem a salvação? E a pergunta principal, a razão e existência de tudo isso. Então, se você quer saber para onde que você vai quando você morre, se você quer saber como que você chegou na Terra, se você quer saber como que nós estamos vivendo no planeta Terra, como que isso é possível, hoje nós teremos aí a resposta para tudo isso. Mas eu adianto para você, este vídeo aqui vai gerar polêmicas. Muitos não estão preparados para essa revelação. E as pessoas vão lutar para manter aquela velha opinião formada sobre tudo. Principalmente a opinião da ciência. Se eu te falar o que é o planeta Terra, como que você chegou aqui, para onde que você vai, como quebrar essa maldição, as pessoas vão surtar de verdade. O próprio Messias, você encontra versículos bíblicos, o próprio Messias mesmo disse, tem certos assuntos que é preciso falar em parábolas. A humanidade se escandalizaria se soubesse a verdade. Por isso que esse vídeo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Sinceramente, eu não espero que a maioria das pessoas assista esse vídeo. Quando você fala cubo de Saturno, muitas informações, muitas coisas vêm na sua cabeça. Principalmente programações preditivas. A televisão ensinando você o que você deve pensar sobre cada assunto. Por exemplo, tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Tesseract, que é pauta dos Vingadores. Tenho certeza que se você já assistiu Transformers, você viu lá nos últimos filmes de Transformers um cubo gigantesco que era onde foi criado os Transformers, onde foi criada a sua realidade. O tempo todo a mídia nos ensina, nos doutrina, GameCube, Xbox, programações preditivas, introduzindo na sua cabeça sobre um certo cubo. E você não faz ideia do que seja o cubo. Porém, você encarna nele, a sua salvação está aqui dentro e depende dessa informação. O planeta Terra, para onde nós iremos caminhar, depende dessa informação. E muito dessa programação preditiva consiste em deixar você profundamente ignorante e alienado. Essa aula que eu trago para vocês é uma aula da nossa área restrita, onde os nossos alunos têm disponível para baixar o material de estudo, inclusive com as fontes, tá? E se você quiser saber informação, vai estar aqui na descrição, ok? Pois bem, eu não aprovo o compartilhamento do meu trabalho sem você dar os devidos créditos e também, fazer uma pergunta sobre o meu trabalho.
Senão, daqui a pouco tá um vídeo de uma mulher rebolando aqui embaixo e o meu vídeo aqui em cima no formato 9:16, e quem vai estar assistindo o meu vídeo vai estar sem entender nada. Debaixo tem uma mulher dançando creu e em cima tem eu explicando uma coisa que vai além da compreensão humana. Então a pessoa vai ficar sinistra, né? Então, caso você queira divulgar esse projeto, entre em contato conosco, tá bom? Pois bem, cubo de Saturno, o segredo e a chave da Terra. Na verdade, o segredo e a chave do universo. Toda a existência, gravidade, matéria, luz, energia, está condicionada a esse cubo. Se você acredita que a velocidade da luz é a maior velocidade existente no universo e que nada pode ultrapassar a velocidade da luz, saiba que essa constante, que é a velocidade da luz, foi criada para exercer uma força nesse cubo. Ela foi programada para estar aqui dentro e ser exatamente 297 mil tantos quilômetros, metros aí por segundo, uma velocidade completamente absurda, tá? Pois bem, vou falar uma coisa para vocês. Quando se fala cubo de Saturno, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um formato de um cubo de acrílico de resina epóxi com um brinquedinho lá dentro. Ah, isso aí é um cubo de Saturno. Parecido com aqueles brinquedos de Nova York. Não sei se você lembra aquele filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim. Esse pessoal com aquelas bolas com uma réplica de Nova York, e você chacoalhava e caía ali o gelo, né? Então as pessoas, quando pensam em cubo de Saturno, elas pensam mais ou menos nessa perspectiva aqui. Porém, o cubo de Saturno, se nós pudéssemos observar de fora, porque a existência do tempo, do espaço, da energia, da matéria, de todas as variáveis e constantes está aí dentro, se nós pudéssemos observar, seria mais ou menos isso aqui, visto de fora. Mais ou menos isso aqui. Porque nenhuma cor estaria presente, né, na elaboração do cubo de Saturno. Inclusive no final dessa palestra eu vou mostrar para vocês o que seria mais ou menos aí o cubo de Saturno, tá? Vocês o tempo todo, a televisão, o tempo todo anime, mangá, Hollywood, os filmes, as séries mostram para vocês sempre alguma coisa mística relacionada ao cubo. São sempre programações preditivas o tempo todo, tá? E muitas vezes você não sabe o que é isso. Pois bem, quando nós observamos Saturno através de um telescópio, e hoje em dia, com esses celulares que são capazes de aumentar a resolução 100, 200, 300 vezes, sem perder a qualidade e muitas vezes utilizando de inteligência artificial para melhorar as fotos, hoje em dia, através do seu celular, dependendo do modelo, você é capaz de tirar fotos da Lua em resoluções de 4, 8, 12K. Inclusive de alguns outros planetas. E um deles já é possível através do próprio celular, que é Saturno. Eu não sei se vocês sabem, mas Saturno está relacionado a todo o misticismo tradicional e moderno da Grécia e da Roma antiga. Se nós pegarmos toda a história da humanidade, antes de Constantino, antes de Nero, Saturno sempre foi adorado pelos druidas, adorado até mesmo pela maçonaria, adorado por Rosa Cruz ou qualquer outra seita que você queira falar. Mas voltando à ancestralidade, voltando aos primórdios, Saturno, como vocês aí enxergam hoje, um planeta, na verdade não se trata de um planeta, mas o exercício e a exemplificação de uma energia como o Sol. E nós vamos falar, você vai entender o conceito aqui.
Através dos telescópios mais avançados que existem, consegue-se observar o hexágono que se encontra no topo ou na base, como é uma esfera, da estrutura de Saturno. E você fala, tá, mas o que tem a ver esse hexágono? Qual o grande feito desse hexágono? Porque é justamente esse hexágono em Saturno que é a marca. Você já ouviu falar da marca de Caim? Biblicamente falando, a marca de Caim. Caim mata Abel. Abel oferece o seu rebanho ao Criador. Caim oferece a sua plantação. E aí, quando Caim oferece a sua plantação ao Criador, o Criador se agrada. Mas, quando Abel oferece o seu rebanho ao Criador, vendo o Criador que aquele rebanho era um rebanho com gordura, era um sacrifício animal, o Criador se agrada mais. E isso gera uma rivalidade, uma ira, uma inveja em Caim. E Caim vai lá e mata Abel. E aí nós temos Caim recebendo uma marca. A marca da linhagem 7. É como se fosse o número 7 a marca. Então nós temos a marca de Caim. Mas você sabia que existe outra marca? Uma marca para todos os nossos erros. Toda vez que você quiser, escute bem, jovem gafanhoto, jovem aprendiz, toda vez que você quiser saber o que aconteceu com a Terra e o que vai acontecer com a Terra, basta você olhar para o céu. Basta você olhar para a Lua, porque a Lua é testemunha fiel do Criador. O céu conta a nossa história. Por isso tem filmes com programações preditivas. Não olhe para cima. Porque é justamente para cima que se encontram todas as nossas perguntas. E esse hexágono em Saturno é uma marca que foi feita a Lúcifer. Quando você pega a história de Adão e Eva, para aqueles que pegam a Bíblia e leem a Bíblia aos olhos de um padre, aos olhos de um pastor, para aqueles que pegam a Bíblia e acreditam mesmo o Messias falando, muitas coisas lhe serão faladas por parábolas. Quando chegou o rabino ao Messias e disse a ele, mestre, tem como o senhor me explicar como é o céu? E aí o Messias disse, eu vos afirmo, você somente poderá entrar no céu se você nascer de novo. Aí ele fala, pode porventura um homem já de idade entrar no ventre da barriga da sua mãe e simplesmente poder nascer de novo? Mas o Messias não estava falando disso. Então a Bíblia inteira é um grande codex. Para aqueles que têm conforme o seu QI aumenta, você verá que a Bíblia é um grande codex. Então, o que acontece? Da mesma forma que Caim recebeu uma marca, Lúcifer recebeu uma marca pela sua transgressão. Pela sua transgressão. Você tem que lembrar que os anjos de Deus não são bebês alados. Não são bebezinhos de fralda com arco e flecha, com coraçãozinhos atirando nas pessoas, como é demonstrado na Turma da Mônica. Não é assim que funciona. Você pega, por exemplo, anjos como Ofanins, são anjos maiores do que a própria Terra. São anjos assustadores.
Você pega, por exemplo, os serafins, são anjos completamente assustadores. Na Bíblia, toda vez que um profeta vê um anjo, ele se curva, ou de medo ou de desespero. No livro de Enoque, e lembrando que o livro de Enoque foi removido da Bíblia, até o ano de 1513, o livro de Enoque estava presente na Bíblia. Foi removido depois. Então, haviam 68 livros até o ano de 1513. Depois, decidiram remover o livro de Enoque. E quando você pega o livro de Enoque, para quem não sabe, Enoque, ele nasceu completamente diferente de um ser humano convencional. De forma que ele não é, Enoque e Noé nasceram de maneira que os homens os olhavam e não tinham resposta se eles eram como homens ou como anjos. Enoque, homem íntegro, viveu muitos e muitos anos. Imagina você com 70 anos tendo que tomar remédio para manter a sanidade mental. Enoque, 300, 400, 500 anos, íntegro. Imagina aí, do descobrimento do Brasil até os dias atuais. Íntegro, de forma íntegra, fazendo apenas a vontade do Criador. Conseguiu imaginar? Enoque, homem justo, chamado na Bíblia de homem justo. Quando viu um anjo de Deus, e olha que não era um dos maiores, nós estamos falando aqui dos santos sentinelas. São anjos com 3.000 metros de altura. E olha que a estatura de Enoque já era colossal. Quando Enoque foi convocado por esse anjo, ele presenciou a presença daquele anjo. Ele olhou para aquilo ali e disse: por favor, Deus, que me tire a própria vida. Quando Enoque presenciou aquela estratosfera, aquele ser colossal, no próprio livro dele, ele desejou a própria morte. Ele desejou que ele nunca tivesse conhecido o Criador, que nunca tivesse conhecido o anjo, coisíssima nenhuma. Como um homem que teve uma vida de vigília de mais de 300 anos, sem pecar, chegou-se à conclusão, vendo um anjo qualquer, que é um santo sentinela, está muito abaixo de Serafim, muito abaixo de Ofanim, de Tronos. Quando esse Enoque viu esse anjo, ele ficou apavorado. E o anjo não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Teve que chegar em Enoque e dizer: não tema, Enoque. Eu vim pelo Senhor, eu vim pelo Senhor, eu vim pelo Senhor. E Enoque desesperado. Aí, Enoque, você vai ler no livro de Enoque, para ele poder adentrar nas dimensões superiores, ele teve que herdar um novo corpo. Você vê biblicamente no livro de Enoque ele herdando um novo corpo. E o tempo todo Enoque assim, ó, sem passar o Wi-Fi, trancadaço. Por quê? Porque os anjos não são bebês amados. Quando nós falamos de Lúcifer, nós estamos falando de Satanael, que hoje é considerado Satã. E essa entidade, ela é colossal, ela é gigante. Não é como eu e você com 1,80m, 1,90m, 1,60m, 1,70m. Nós estamos falando de um anjo que tem uma estrutura imensa, um poderio absurdo, muito acima da compreensão humana. Para aquele que assistiu One Punch Man, Dragon Ball, vai entender o que eu estou dizendo. Então, quando você olha e vê os anéis de Saturno, você está vendo como o Criador condicionou Lúcifer. Olhando para Saturno, você olha justamente para Lúcifer. Para onde que ele está? É exatamente isso que você faz.
Por isso que em eras onde você pega Aristóteles, Platão, todos os outros antigos, as culturas gregas antigas, culturas romanas também, Saturno estava muito mais próximo da Terra. E quem reinava nesse mundo? Adivinhe só. Então, quando nós falamos do hexágono de Saturno, nós estamos falando de uma marca que representa a prisão para onde Lúcifer foi. E aí, campeão, nós temos um pequeno detalhe. A partir do momento que Adão e Eva comem do fruto proibido, o Criador, segundo a Bíblia, pelo menos se não alteraram ainda, né, farei para vocês túnicas de pele. Farei para vocês um novo corpo para vocês poderem adentrar essa realidade. Saindo do Jardim do Éden, saindo do grau de perfeição, eles simplesmente decaem, saem do seu posto. Segundo o livro de Enoque, Adão e Eva estavam num patamar acima dos querubins. E após o pecado, tudo lhes é tirado. E eles passam a se tornar prisioneiros dessa infame realidade que todos nós vivemos. Onde nós temos que nascer, temos que morrer, temos que trabalhar com o suor dos nossos olhos, nosso rosto, nós temos que plantar. O mundo é injusto. Nada aqui compensa. Os animais são completamente agressivos. A natureza é avassaladora. O mundo perdido. Então, Adão e Eva adentram essa realidade. Então nós temos aí a marca de Caim e a marca de Lúcifer. Pois bem. Agora, você acha que Adão e Eva foram parar onde? Adivinhem vocês, Lúcifer é um anjo que existe antes da criação do planeta Terra. Lúcifer era um dos anjos mais altos de Deus. Muitos acreditam que era mais alto até que Metatron. Muitos acreditam que Lúcifer era talvez o anjo mais poderoso que existiu aí em toda a nossa realidade. E aí você olha, meu irmão, e você vê para onde que Lúcifer foi. Para onde que Adão e Eva foi. Você vê a Bíblia falando, farei túnicas de pele para o homem e a mulher. Eles estavam no patamar, eles desceram do seu patamar. E aí o Criador fala em Gênesis, ele fala o seguinte: colocarei inimizade entre ti e a serpente. Você pisarás nela e ela te ferirá o calcanhar. Ou seja, para onde Adão e Eva foi, o diabo veio junto. Então, cria-se uma prisão, joga nessa prisão Adão e Eva e joga também o diabo. E todo mundo preso nessa realidade. Todo mundo preso nessa realidade. E quando você olha, olhando para o céu, você tem a história do mundo. Quando você olha para a marca de Saturno, você vê aonde que nós estamos vivendo. Conhecido como cubo de Saturno. Porque essa realidade a qual nós vivemos é a realidade do diabo. Para onde nós, seres humanos, fomos mandados, é uma realidade que não condiz com a nossa própria existência. Então, senhores, avançando aqui para vocês poderem entender, todas as religiões convergem para o mesmo lugar. Todas. E olha que eu nem incluí o protestantismo aqui. E o protestantismo ele está salvo. Ele está salvo, está salvo. Só se você não leu esse livro, porque se você ler esse livro, você vai entender onde eu quero chegar. Todas as religiões convergem para o mesmo lugar. A lua é testemunha fiel do Criador. A história
história da humanidade está escrito nas estrelas. Então, quando você pega, por exemplo, na cultura islâmica, você pega lá a Kaaba, você pega esse cubo preto. Tem várias histórias por trás disso. História de Ismael, história de Abraão, que construíram isso, que receberam de um anjo. Tem uma porrada de história por aí, meu irmão. A história do cubo negro. Você já ouviu falar a história do cubo negro? E você sabe por que esse cubo ele é negro? Eu vou falar aqui, você vai entender. Quando você pega a cultura judaica, a estrela de Davi, ela é exatamente todos os pontos que ligam a realidade do cubo. E outra, se você estudar sobre Metatron, o cubo de Metatron, você vai chegar à mesma realidade. Já ouviu falar sobre Cabala? O misticismo judaico? Cabalon? Você já ouviu falar sobre a estrutura esotérica do judaísmo? Você já ouviu falar sobre a árvore da vida? Você acha que tudo aquilo ali foi criado de onde? Foi inspirado em onde? Então, tanto na cultura islâmica quanto na cultura judaica, nós temos aqui um cubo de convergência. O cristianismo, ele se safa disso. Não, ele não se safa. Tudo é uma programação preditiva. Se você pegar o que se é chamado de crucifixo e você empacotar, se você pegar uma caixa de papelão e você fazer um corte nela, pega uma faca mesmo, essas caixas que você recebe de mercadorias da China, mercadorias do Brasil, se você pegar uma caixa dessas e cortar com a faca, você vai chegar num cubo. Exatamente num cubo. Como mostra essa imagem aí. E aqui em cima nós temos o Papa adorando, né, levantando um castiçal do sol. Porque naquela época do Império Romano se adorava Invictus. Invictus significa Deus Sol. Isso aí nós estamos falando de ecumenismo. Crenças que vieram junto com a bagagem romana. Então, nós temos a convergência do cubo em todas as religiões. Cara, e quanto mais a gente avança, vocês vão entender. A história da Kaaba, para você entender. Tá vendo essas duas pessoas colocando a mão? Esse cubo do Islã, que o pessoal faz peregrinação, que diz que ao menos uma vez na vida, se você for do Islã, você deve visitar a mesquita X, Y, Z e participar dessa peregrinação do cubo. Pois é, dentro do cubo tem uma pedra negra. Sabe por que essa pedra é negra? Essa pedra não era negra, mas por que essa pedra ficou negra? Diz que essa pedra ela era branca e brilhosa, mas a pedra ficou negra. Por quê? Por causa do pecado e da transgressão da humanidade. Então essa pedra, nós estamos falando de Abraão, Ismael, de anjos, que receberam essa pedra, se tornou preta. Por quê? Por conta dos pecados da humanidade. Lembre que a humanidade não é apenas 7, 8, 9 bilhões de seres humanos. Há 100 anos atrás existiam outros bilhões, e assim sucessivamente, até chegar no número onde se originou tudo e até onde vai. Então a humanidade ela é muito maior. E aí tem uma história alternativa para o que se é conhecido como Kaaba. Existe uma história alternativa, não ortodoxa, mas que eu prefiro e eu gosto de contar. A história é o seguinte: Lúcifer caiu na terra com Adão e Eva e foi-se aprisionado. Foi-se aprisionado no abismo. As estrelas estão aprisionadas no firmamento e foi-se aprisionado no abismo. E a prisão de Lúcifer inicialmente era uma prisão
brilhante e muito forte. Mas conforme a degeneração e degradação dos seres humanos, essa prisão foi perdendo seu brilho. Então, quando nós falamos aí do cubo, o cubo negro, nós estamos falando de uma prisão que está presente o próprio diabo. É claro que não é esse cubo que você encontra no Oriente Médio, não é onde o diabo se encontra, não é onde Lúcifer se encontra. Ele está no céu. Na prisão no céu, conforme escrito no livro de Enoque. Nas camadas do céu. E aí nós temos aqui um pequeno detalhe. A pedra negra, dentro da Caaba, segundo uma lenda arábica, ficou assim por causa dos pecados das pessoas. Pois no princípio seria alva e branca, de acordo com a tradição muçulmana, que a pedra remontaria ao tempo de Adão e Eva. Nem o Islã tem respostas para tudo, principalmente da questão da Caaba, que eles tanto cultuam. E não só eles, como também o judaísmo e o cristianismo. E aí nós temos uma coisa importante. Todas as religiões convergem para o cubo. Todas as religiões convergem para o cubo. Pega lá o Império Romano, converge para o cubo. Pega lá a cultura mesopotâmica. Nós estamos falando de 4, 5, 6 mil anos atrás. A cultura egípcia está relacionada a 4 mil anos atrás. A cultura mesopotâmica é 2 mil anos atrás da egípcia. E você vê lá, exatamente falando sobre o cubo de Saturno. Quem aqui não lembra da música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Está falando de Jesus? Está falando de quem? De Adão? Não, né? Então, todas as culturas antigas, a cultura hinduísta, feonicana, armênica, etiópia, egípcia, japonesa. Já ouviu falar de GameCube? Pois é. A Bactria, olha para vocês verem, todas as culturas convergem para o cubo. Todas as religiões estão convergindo para o cubo. O cubo é a convergência final. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você quer saber a resposta para as perguntas que têm intrigado a sua mente? De onde que você veio, para onde que você vai? Você quer saber a origem da vida? O que acontece quando você morre? Então é bom você começar a dar valor para essa informação. Evidentemente, muitas pessoas não vão pegar esse conteúdo aqui e vão dar valor para isso aqui. Eu tenho certeza que não vai. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Saturno, e aqui é importante dizer, é considerado no ocultismo como Lúcifer. E o cubo de Saturno é uma prisão, onde Adão e Eva adentraram por conta dos seus pecados, e por isso Lúcifer é senhor desse mundo. Olha só, quando você tem o confronto entre o Messias e Lúcifer. O Messias estava jejuando no deserto por 40 dias. No final do seu jejum, foi tentado pelo diabo. Então, o diabo começou a oferecer tudo que podia para ele. Tá vendo? Levou o Messias no ponto mais alto que tem. E falou para ele, tudo isso que você está vendo, se te prostrares e me adorares, eu vos dou. Como pode o diabo oferecer algo que não é dele? Ainda que seja o pai da mentira, diante do Criador, é impossível negar ou esconder a verdade. Como pode o diabo chegar ao Messias e dizer, tá vendo tudo isso aqui que você está vendo aqui agora? Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares.
mostrando, evidenciando, biblicamente falando, que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. E por que a palavra é jaz? Esse mundo jaz do maligno. Porque tem um sentido aqui, eu posso dizer para você, talvez metatônico, se é que essa palavra existe. Porque a palavra jaz representa morte. Aqui jaz Carlos, aqui jaz Oliveira, nas lápides. Agora, por que este mundo jaz no maligno? Porque esse mundo morreu com o maligno. Porque todos aqui nesse lugar estão passíveis da morte. Todos nós estamos passíveis da condenação. Quando Jesus Cristo é confrontado pelos governantes daquela época, se não me falha a memória, eu não vou lembrar agora qual foi o imperador, o governante de Israel que estava na época do Império Romano, mas eu vou lembrar que, eu não sei se foi Pôncio Pilatos, mas perguntou para ele: você é rei? E aí Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu ordenaria aos anjos que me tirassem essas correntes, e eles me tirariam, e ordenaria para que ceifasse os maus, e eles ceifariam. Ou seja, o próprio Messias mesmo diz: o meu reino não é desse mundo. Você acha que Jesus quer ser o novo carcereiro dessa prisão? Você acha que o objetivo de Jesus é governar uma prisão? Uma prisão que gera agonia, injusta? Você acha que o objetivo dele é esse? O que ele oferece está muito acima da capacidade de compreensão de um ser humano. Por isso, as coisas que vêm do céu não se misturam com a terra. Não se misturam. E quanto mais você, jovem gafanhoto, aprende, mais a coisa fica surreal. Nós estamos chegando num modelo matemático que vai além da compreensão humana. Se eu te explicasse o que é a Terra, de verdade, eu não sei se essa informação faria você entrar em choque. Eu não sei se essa informação faria você entrar em choque. Mas basicamente nós estamos presentes num cubo, dentro de um cubo. Literalmente dentro de um cubo. Assim como essa imagem aqui está representando. Ó. Isso aqui é um cubo. Ok? Estamos dentro de um cubo. Dentro desse cubo nós temos aqui um campo eletromagnético. E existem pesquisadores que não fazem parte da mainstream, que estudam o assunto e descobriram sobre o magnetismo da Terra, que hoje é conhecido como flip ring, shock ring, que é o magnetismo de balanceio da Terra. É graças ao magnetismo da Terra que você não sai voando. Porque a gravidade, para quem estudou a fundo, ela é subjetiva. A gravidade depende do meio que você se encontra. Depende do meio que você se encontra. Se você pegar ferro líquido e colocar uma bola de basquete em cima, ela fica flutuando. Se você pegar 1 litro de água e colocar em cima de ferro líquido, é capaz dele sair flutuando. Porque o ferro, ainda que líquido, ele é mais denso do que a própria água. Então, praticamente, o magnetismo da Terra é o que faz a razão e existência da tabela periódica, da relação de força, centrípeta e centrífuga. Tudo é representado dessa maneira. Lei da atração. Sobre os materiais se atraírem,
sobre você vencer barreiras. Por isso que na hora de construir um prédio, na hora de dimensionar o esgoto, na hora de dimensionar a tubulação hidráulica, ninguém considera a gravidade. Na hora de fazer um canal para os barcos poderem fluir, ninguém considera a gravidade. Todo mundo adentra numa matéria chamada densidade dos materiais. Porque é muito mais lógico você se basear no magnetismo e muito mais lógico você se basear no comportamento do elétron do que simplesmente dos materiais, do que simplesmente tentar utilizar uma regra que não é absoluta. Sendo que a própria quantificação de gravidade não é 9,8. Isso é uma aproximação utilizada como referência acadêmica. Então a densidade dos materiais é o que faz com que você consiga fazer com que chegue água se você mora no 7º andar. É o que faz com que o esgoto funcione corretamente. Mecânica dos fluidos. É algo que vai além da gravidade. Além daquilo que é conhecido como história da carochinha. A gravidade é para as crianças. A densidade e os fluidos é para os adultos. Então nós temos aqui o que seria o cubo de Saturno. E aí dentro desse cubo nós temos como se fosse uma cebola dentro desse cubo, com várias camadas. Uma cebola com várias camadas. Essas camadas, segundo Dante Alighieri, nós temos aqui camadas para baixo, representando os estágios do inferno. E segundo Enoque, nós temos camadas para cima, representando os estágios de ascensão até chegar ao céu. Então, praticamente, nós temos como se fosse uma casca de cebola, que são realidades que você adentra nelas. E, pasmem os senhores, a Terra não está no centro dessa toroide. A Terra não está no centro desse magnetismo. Até porque se a Terra estivesse no centro desse magnetismo, todo mundo sairia flutuando. Todo mundo sairia voando. Basicamente, você teria que andar amarrar uma corda e segurar nela para ir do ponto A ao ponto B. Mas o simples fato de você estar elevado do centro já faz com que todo esse magnetismo não entre em equilíbrio. E aí, no centro da Terra, nós temos uma coisa chamada Sol Negro, que muitas vezes é palavra de tabu. Mas o que seria o Sol Negro, se não o próprio buraco negro, a qual muitos vêm aí falando? O ponto de equalidade. Então nós temos o Sol Negro, ok? Que fica no centro dessa toroide, onde a energia converge para lá. E dali nós temos o que? A energia convergindo para se expandindo como uma toroide. Fica nesse ciclo que para nós ele é infinito, mas é finito, né? E aí nós temos o céu azul e o céu vermelho. Porém, o céu azul é como se eu pegasse uma lanterna. Deixa eu mostrar para vocês. É como se eu pegasse uma lanterna, ok? E tivesse apontando de cima para baixo. E aí, você não consegue olhar para cima e ver o que está além do primeiro domo. Você não consegue, porque a estrutura magnética está apontando de cima para baixo. Então você tem um céu azul. Quando nós chegarmos no famoso céu vermelho, a coisa vai ficar assim, ó. A estrutura vai estar apontando para cima. A estrutura apontando para cima, você não verá somente a primeira camada do céu. Você verá outras camadas. Você acha mesmo que aqueles povos antigos, adoradores de imagem, estavam adorando imagens que não falavam,
imagens que não viam, aqueles povos antigos tinham os seus deuses. Observavam aqueles deuses e o adoravam. Por que faziam isso? Porque eles eram mais reais do que você imagina. Então, na próxima inversão magnética, o céu que é azul, com o magnetismo rodando, ele vai inverter. Invertendo o magnetismo, nós vamos ter aí uma mudança de valência. E aí o céu que era vermelho vai ficar azul. E o céu que era azul vai ficar vermelho. E aí, praticamente, com o céu vermelho, nós temos o que a Helena Blavatsky tanto batalhou, né, querendo popularizar o termo. Era de Aquário Golden Age. Que é basicamente a temperatura agradável, o ano inteiro sem fazer neve, sem ter furacões. É um tempo onde tudo que se planta se colhe. É um tempo de grande riqueza e exuberância. Riquezas essas que os homens, olhando para o céu, vendo as estrelas, contemplando as estrelas, não mais no primeiro domo, mas a luz apontando para cima, observando não só a primeira camada, mas várias camadas para cima, começam a adorar aquilo que eles veem lá em cima. Deus Shiva, Deus Brahma, Deus de não sei o quê. Por quê? Porque tudo dá certo. No céu vermelho, você não tem erva daninha. Os animais são mais dóceis. A estrutura de existência ela é absurdamente melhor. Absolutamente melhor. Então os homens vão começar a ter muito e, sem entender o porquê, olharão para cima e verão divindades. E vão começar a cultuar esses astros como se foi no passado. Por isso, quando o Criador dizia: não fará para ti nenhuma imagem, nenhuma escultura daquilo que está no céu, na terra ou debaixo da terra, era por causa disso. Você que vive na realidade do céu azul, você nunca vai entender a realidade do céu vermelho. Quando se dizia não farás imagens nem nada, você acha que as imagens é um quadro de Jesus e Maria. Nossa, aquele cara tem um quadro da Santa Ceia na casa dele. Vamos queimá-lo. Não. Quando se fala sobre essas imagens, eles estão falando da era do céu vermelho, dos seres humanos olhando para anjos que estavam nas camadas acima e acreditando que eles eram deuses. E assim os adorando. Tá entendendo a diferença? Então a coisa ela começa a ficar colossal. Essa realidade que vocês estão vendo é uma realidade que vai além da compreensão humana. Além da compreensão. E tudo que eu estou mostrando para vocês, tudo é apenas a ponta do iceberg. Inclusive, nós temos que falar do domo de quartzo, do domo elétrico. Mas o mais importante de tudo, para vocês entenderem aqui, o mais importante é que a inversão magnética, ela não só muda o céu de azul para vermelho. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha só, se aqui é a nossa existência, a próxima inversão ela pode vir para cá, ó. Os continentes podem ser outros continentes. Pode ser que outros continentes, pode ser que a Austrália deixe de existir. Pode ser que a Europa deixe de existir, pode ser que o Brasil deixe de existir. Quando se fala de inversão magnética, esses continentes mudam. Evidentemente, eu não tenho como prever o futuro, mas baseando na suma experiência, mapas antigos, budistas, tibetanos, mapas de Urbano Monte, entre outros, que viveram épocas de 400, 500, 1000 anos atrás, onde se diziam, né, ter a existência do Brasil, considero eu o Brasil um continente de sobrevivência da inversão. Apesar que eu não sou o dono da verdade. Mas levando em consideração
que os mapas antigos, em outra hora existia os Estados Unidos, em outra hora existia o Alasca, em outra hora existia o Canadá, existia a Europa, mas sempre nesses mapas tinha a representação do Brasil, levando em consideração esse único e pequeno fator, nós chegamos à conclusão que o Brasil é o país que sobrevive. O único continente que sobrevive, sempre em todas as inversões. Até parece que Deus é brasileiro, não é verdade? Mas é óbvio que isso tem um porquê. Eu acredito, lembrando que são apenas fatos, não evidências, que o Brasil é a terra que emana leite e mel. É a terra destinada a Moisés, a Abraão. É a terra destinada. Então, acredito eu que o Brasil era essa terra. Não posso comprovar essa veracidade. Tá bom? Então nós temos aqui algumas informações importantes de falar. Esse vídeo, ele explica de uma maneira um pouco melhor o que seria o domo de quartzo. Nós estaríamos dentro de um cubo desse. E dentro desse cubo, nós também estaríamos dentro desse cubo menor. Dentro desse cubo menor, nós estaríamos aqui a Terra, com todas as suas realidades. E lembrando vocês que existem outros cubos, outros universos. Não é apenas o nosso universo. Existem quantas terras você não acha que existem? Eu te faço uma pergunta, você que está assistindo. Quantos planetas terras você acha que existe? Fizeram um experimento com a inteligência artificial, numa época onde não se limitava a capacidade das IAs. E perguntaram para elas: queremos avançar cientificamente e queremos conquistar as estrelas. Por favor, nos mostre o caminho. E a inteligência artificial, diferente do que todo mundo imaginava, sobre construir estações espaciais, construir discos voadores, a inteligência artificial mapeou todo o universo como se fossem camadas, como se fosse um elevador, que vai para cima, para baixo e para os lados. E disse que para você ir de uma realidade para outra, somente através de portais. Ou seja, pegaram a inteligência artificial, entregaram para ela, todos os parâmetros da nossa existência, e todo mundo esperando estação espacial, todo mundo esperando um monte de coisa, e ela fala em portais. Não se é à toa que nós temos hoje CERN, filmes com programação preditiva, Cloverfield, Doom. Para vocês verem como é que as coisas são. Então essa realidade que vocês estão vendo, pode haver outras terras. Você nunca teve um sonho que você visitou algum lugar que você nunca foi? Você nunca teve um sonho ou uma lembrança na sua cabeça de uma coisa que você nunca vivenciou? Você nunca teve um sentimento que uma parte sua estivesse morrendo ou alguma realidade sua estivesse morrendo? Você nunca teve um sentimento que alguma coisa aconteceu, mas de fato nunca aconteceu? Porque todos nós estamos conectados às nossas infinitas e múltiplas realidades. Porque a Terra é uma prisão. Quando se diz não há nada, ou quem diz isso não sou eu, é o próprio Messias. Não há nada novo debaixo desse sol. Tudo que foi e será. Tudo que é já foi um dia. Tem até uma música assim, não tem? Não há nada novo debaixo desse sol. Essa Matrix que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo, de tempos em tempos a inversão magnética fazia uma limpeza, tudo aqui ser injusto. Essa realidade que nós estamos vivendo não é só a nossa realidade. É a realidade de milhares e milhões de planetas. Tá entendendo? Nós adentramos nessa realidade com a expectativa de alcançar a salvação, mas sem entender o que é a salvação.
E sem entender o que é a salvação, você se perde nesse profundo e singelo engano. Esse profundo e singelo engano. Eu tenho mais aqui algumas coisas para falar antes da gente poder finalizar esse vídeo, embora estejamos chegando no final, mas tem mais algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Você que chegou até aqui e entendeu esse assunto aqui, chegou a entender sobre o cubo de Saturno, eu preciso dizer para você, toda essa matrix, a velocidade da luz foi criada para esse cubo. Gravidade foi criada para esse cubo. O tempo. O que é tempo? Tempo. Eu pego a minha garrafinha de água, eu abro ela, dou 2 goles de água, fecho a minha garrafinha de água, volto com a garrafinha para a mesa. Esse tempo acabou. Apesar que você que está assistindo esse vídeo poder retroceder, eu que estou gravando esse vídeo não posso voltar atrás. Você que está assistindo agora, se você olhar para a sua mão, mão direita, mão esquerda, se não tiver mão, olha para os teus pés, se não tiver pés, olha para qualquer coisa que esteja em movimento, aquele movimento que você fazer nunca mais vai voltar atrás. Se você abrir a sua mão e fechar a sua mão, olhar para o relógio, você não consegue voltar no tempo. Então, o tempo é um diário de bordo, é um registro histórico, é uma criação de Deus para a nossa realidade. O cubo de Saturno é uma grande prisão. Nós estamos dentro de uma grande prisão. Porém, jovem gafanhoto, e isso é importante dizer aqui para vocês, se você não alcançar a salvação, o tempo não vai mais existir. Porque o tempo está de acordo com essa realidade. Se você analisar biblicamente falando, aqueles que foram condenados irão para o dia do julgamento, e aqueles que irão para o dia do julgamento e forem condenados, esses irão para um lugar chamado abismo, que é pior do que o inferno que eles já estavam. O próprio Enoque mostra o que é o abismo, lá no livro dele. Nem mesmo um dos anjos mais fortes que acompanhavam Enoque, estando a milhares e milhões de quilômetros de distância, somente mostrando para Enoque apavorado. Porque o abismo vai ser lançado da terra. Ou seja, onde aqueles que forem condenados, que juntamente com os anjos, não vai mais existir o tempo. Então haverá a condenação eterna pela ausência do tempo. Por isso que a salvação ela é extremamente importante. E agora? Conforme você vai tendo entendimento sobre os segredos do universo, é mais do que hora de você fazer a sua aliança perante ao Criador. Não interessa se você é da cultura islâmica, não interessa se você é judeu, não interessa se você é cristão, católico, evangélico, não interessa. É interessante você fazer aliança com o Criador do todo, não com Lúcifer. Porque Lúcifer se passa por Deus aqui na Terra. E muitos o adoram acreditando que ele é Deus. Muitos o adoram. Você pega aí Cabala Negra, aí, misticismo judaico, todo mundo adorando Lúcifer. Satanismo, todo mundo adorando Lúcifer. Você não deve fazer aliança com aquele que está preso aqui junto com a gente. A sua aliança tem que ser com o Criador do todo. O Criador do todo. Eu faço a minha aliança a Jesus Cristo, que apesar de ser o Criador do todo, se fez homem aqui na Terra, evidenciando a sua realidade para nós, vencendo a morte. Agora, se você é do Islã, é judeu, e crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu acho bom você fazer a sua aliança e reforçar a sua aliança com ele, não desperdiçar a sua vida. Porque o mundo que você está vivendo, quando isso aqui acabar, o espaço-tempo acabar, eu retiro meu nome disso.
Aqueles que forem condenados estarão além da compreensão do tempo. A verdadeira agonia é a ausência de Deus. Então esse cubo, as pessoas irão participar e irão continuar. A dor e o tormento dentro de Abaddon é pior do que o lago de fogo. Porque no lago de fogo você sofre horrores baseados na realidade da Terra. Baseados na realidade da Terra. O que é a realidade da Terra? Fogo, oxigênio, enxofre. Agora, quando falamos abismo, nós estamos falando de você estar saindo de uma realidade e indo para outra. Uma que os anjos têm medo. Tá além. Você não vê anjos com medo de visitar o inferno, mas você vê anjos com medo de chegar próximo do abismo. Então, isso que é importante você entender. Todas as religiões convergem para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Por isso que você tem que entender. Não estou, novamente, dizendo aqui para vocês, não estou dizendo que todas as religiões levam à salvação. Isso não é verdade. Só existe um caminho, a verdade é a vida. Não tem outro, não tem dois, tem três. Agora, todas as religiões, tirando algumas religiões novas aí, tá? Mas todas elas convergem ao cubo. Todas elas convergem ao cubo. E essa é a nossa realidade. Estamos presos aqui dentro. Por isso você tem esse sentimento de imortalidade. Já parou para pensar que você nunca pensa que vai morrer? Somente aqueles que estão no leito, somente aqueles que estão acamados pensam na morte. Mas ninguém pensa que vai morrer. Por que será que ninguém pensa que vai morrer? Então, para você entender um pouco mais sobre a situação, para você entender um pouco mais sobre a nossa realidade, para você entender como que as coisas são feitas. O mundo a qual você faz parte, a matrix que você faz parte, esse grande engano que você faz parte, injusto, infiel, arrogante, ignorante, esse mundo que você faz parte, que te aprisiona e te condena sem ao menos você saber o que está acontecendo, agora está chegando ao fim. Para você que é desperto. Por que você nasceu aqui? Por que você nasceu aqui? Para você vir, pelo menos uma coisa você vai saber. Para você vencer esse obstáculo. Por que você nasceu aqui? Porque todos nós somos pecadores. Para onde que você vai quando você sair daqui? Por que não tem como? Não tem como você comunicar com os mortos? É impossível. Porque os mortos não ficam na primeira camada, segunda camada, terceira camada do domo. Os mortos saem dessa realidade. Os mortos saem do domo elétrico. Eles saem do domo. Saindo do domo, você não volta mais. Tá entendendo? Então, quando você morrer, você vai sair dessa realidade. Vai sair dessa realidade. Primeiro, que a sua imagem residual, quando nós falamos imagem residual, a sua consciência, ela vai querer respirar, ela vai querer enxergar as cores, ela vai querer fazer muitas coisas. Mas a partir do momento que a sua imagem residual ela começa a se dispersar e o seu espírito saindo daqui desse engano, alcançando a misericórdia e salvação e saindo da Matrix, essa realidade que nos aprisiona não será mais a sua realidade. Então você presenciará coisas muito mais magníficas, as quais nós que estamos presos aqui juntamente à tabela periódica, às leis da física, jamais poderemos presenciar. O tempo já não mais lhe causará qualquer tipo de dano. Você será como um Deus. Será não a imagem e semelhança do Criador, mas o testemunho fiel dele. Então, o lugar dos eleitos e vitoriosos está
além do que a gente consegue imaginar. Como dizia o Olavo, o parâmetro para o céu é como nós pegarmos um grão de areia, e simplesmente nesse grão de areia falar assim, tá vendo esse universo aqui? Vamos encher de grãozinhos de areia. Esse um grão de areia é tudo que você sabe. Basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido a importância desse assunto. E olha que eu tô privando aqui muita coisa. Muita coisa. Tudo que eu falei para vocês é 10% daquilo que está na área dos alunos. Tudo que eu falei. Os outros 9. Se eu fosse falar aqui ia dar 10 horas. Somente sobre a aula. Somente sobre a aula. Sobre o cubo de quartzo. O cubo de Saturno. Somente sobre essa aula. Tudo que eu falei para vocês é apenas 10%. Existe muito mais. Mas imagina só ficar 10 horas falando aqui. Se apenas 10% já foi 1 hora, imagina o restante. Isso para o tema do cubo de Saturno. Fora as outras realidades que nós precisamos falar aqui ainda. Tá bom? Quem quiser saber mais informações, está aqui na descrição. Conto com vocês, compartilhe esse vídeo. Ajude a divulgar esse projeto, tá? Encontro com vocês aí na próxima aula.